Bom, vai ajustar a câmera? Já tá bom. Tá bom, já tá Tá ótimo. bom. Tá bonito, eu nem imagino. Se puder cortar a parte da cabeça, vai lá. Então, Já tá no máximo. Então, Tá bom. foi. Bom, pessoal, boa noite a todos. Conto com a colaboração de vocês, e hoje a proposta que eu trouxe é uma proposta menos expositiva e mais reflexiva. Então, se tudo der certo, e aí vocês vão poder me dizer no final se conseguir atingir meu objetivo, a ideia é que os protagonistas da noite sejam vocês, e não o palestrante que fica aqui falando, e foi muito bom na última palestra do Rubens, porque ele trouxe, né, uma experiência pessoal do palestrante espírita que fica aqui dizendo um monte de coisa, como tem que ser, como vocês têm que se comportar, como vocês têm que fazer. E aí, quando sai aqui do centro lá fora, às vezes a gente é o primeiro a fazer exatamente aquilo que a gente tinha dito para não fazer. E isso é mais grave agora em tempos de internet, né, de YouTube, porque antigamente a gente falava aqui e não tinha nenhum registro, né, assim, público. Tinha o registro da casa, mas quem quisesse assistir tinha que vir pegar um DVD e assistir a palestra. Hoje você joga lá na internet, a Aliança procura no YouTube, tá a palestra lá. E o sujeito vem aqui, faz a palestra, diz, né, como vocês devem se comportar e ali fora não consegue reproduzir o que deveria ser feito. Então, isso tudo faz parte de um processo e nós, palestrantes que estamos aqui na frente falando, estamos no mesmo processo que vocês. E se a gente está aqui falando sobre alguma coisa, a Sara sempre lembra isso, né? Nós somos os primeiros destinatários disso, né? Então, antes de trazer a palestra para vocês, a gente prepara, a gente estuda, a gente pensa. Então, não tomem isso aqui, o palestrante, como modelo de alguma coisa, porque ele é o que mais erra normalmente nesses assuntos que foram ditos aqui. Tá? Então, a ideia é fazer um compartilhamento aqui de reflexões, a gente fazer um pouco, alguma viagem no tempo, para a gente poder aproveitar toda essa egrégora positiva, né, que a espiritualidade amiga prepara para todos nós. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente tem uma sessão aqui no centro, o trabalho da espiritualidade começa muito mais cedo, limpando o ambiente. Então, se a gente consegue chegar aqui e encontrar esse ambiente harmonioso, embora lá fora esteja todo esse caos, né, que a gente vem aqui daquela vida estressante, daquela correria, a gente chega aqui e encontra esse ambiente mais tranquilo, mais ameno, mais harmonioso. Isso não é à toa, isso é fruto de um trabalho, né? Então, mesmo aqueles que já cansados, não conseguem ouvir a palestra, mas tiram aquele soninho, certamente esse soninho ele é reparador, então a gente acaba se aproveitando desse trabalho. Então, a minha ideia é tentar usar, né, esse ambiente positivo que a gente tem aqui para a gente fazer algumas reflexões envolvendo o espiritismo, a casa espírita, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, por que quarta-feira à noite a gente está aqui. Alguns vêm toda semana, outros não conseguem vir toda semana, mas o que a gente espera, o que a gente busca no espiritismo, né? O que a gente pretende, por que a gente está aqui fazendo tudo isso. Então, a minha ideia é trazer algumas perguntas, algumas reflexões, porque o objetivo é que vocês façam um mergulho na individualidade de vocês e pensem e reflitam. A gente está cansado de aprender aqui, todos os palestrantes praticamente dizem isso, que o espiritismo tem como pilar o autoconhecimento e a reforma íntima. Se a gente não se conhece, se a gente não se melhora, a gente não evolui. Tem um livro aqui, deixa eu pegar esse livro aqui, que eu achei super interessante. O título do livro, não li, é Cirurgia Moral. Mais ou menos isso que a gente precisa fazer aqui para a gente conseguir evoluir. Todos nós temos vícios e virtudes, todos, sem exceção. Então a gente precisa identificar esses vícios e usar toda a nossa força de vontade para trabalhar nesses vícios. Então aqui, ao longo do que a gente vai pensar aqui, do que a gente vai refletir, a ideia é que a gente tenha a condição de fazer, né, uma reflexão e mergulhar mesmo no nosso interior. A gente pode identificar algumas coisas que a gente não gosta. Isso faz parte do processo do autoconhecimento. Às vezes a gente olha no espelho e não gosta muito do que encontra. Isso faz parte, a gente não pode ter vergonha. Se a gente tiver vergonha e não quiser encarar os monstros que a gente tem dentro de nós mesmos,
a gente não vai avançar. Sem autoconhecimento, a gente não consegue fazer reforma íntima. Então, a proposta é sair um pouquinho da teoria, porque todo mundo já sabe que a gente precisa fazer autoconhecimento e reforma íntima, e tentar usar um pouco dessa ferramenta. Como é que tentar exercitar um pouco? Como é que a gente pode exercitar o autoconhecimento para sair da teoria? Né? Ficar só teorizando, teorizando, teorizando. Como é que a gente pode usar isso na prática? E o tema que eu propus, né, que eu proponho para vocês aqui essa noite, é justamente o espiritismo, tentar a gente identificar o que a gente espera do espiritismo para a gente aproveitar esse tema para se conhecer um pouco mais. E a primeira reflexão para a gente começar, que eu queria trazer com vocês aqui, é o que nos fez vir à casa espírita. A gente pode ter aqui pessoas na audiência, né, tanto presencial quanto remota, que estão vindo pela primeira vez, que estão vindo no começo, pessoas que já frequentam há algumas semanas, há alguns meses, há alguns anos, há algumas décadas. A gente teve aqui um depoimento pessoal, né, logo no começo, 70 anos, assim, na nossa palestra, assim, como eu não acredito em coincidência, né? Então, o exercício que eu proponho nesse primeiro momento é esse, a gente voltar no tempo, né? Primeira vez que nós viemos à casa espírita, né? Alguns aqui, alguns no Aliança, mas ainda em outra sede. O que nos levou ao centro espírita pela primeira vez? Quando nós pisamos pela primeira vez na casa espírita, qual era o nosso objetivo? O que a gente esperava encontrar na doutrina? Algumas pessoas vêm por curiosidade, querem ter conhecimento, mas a esmagadora maioria não é assim, a gente sabe. A esmagadora maioria das pessoas vem pela primeira vez à casa espírita pela dor mesmo. Esperam encontrar no espiritismo aquilo que ele se propõe. O espiritismo é conhecido também como Consolador Prometido, e não é à toa. Aqui no espiritismo a gente tem a revelação da realidade espiritual, né? A gente vive num mundo muito materialista, né? A gente acaba se mergulhando numa realidade materialista e esquece que o mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo espiritual. Isso aqui tudo acaba, piscar de olhos. Então a doutrina ela traz conforto para quem perde os seus entes queridos e sabe que a vida continua do lado de lá, mas num plano diferente. Outras pessoas vêm aqui, passam, né, a conhecer a doutrina, a estudar a doutrina em busca de fortalecer a sua fé, para encarar os diversos desafios que a gente tem aqui na nossa vida. A vida é feita de desafios, não tem jeito, né? Uns mais fáceis, a gente consegue resolver até com alguma tranquilidade, outros não. Outros vão se arrastar por anos, principalmente aqueles que envolvem relacionamento com pessoas, às vezes traumas que têm até origens em outras vidas. Então, a minha primeira proposta é, vamos parar um pouco aqui, alguns minutos, para pensar. Quando nós chegamos à casa espírita, quais eram os nossos valores? Quais eram as nossas crenças? O que a gente esperava da doutrina? A ideia é que vocês, como eu disse, sejam o protagonista dessa noite, né? Não precisa falar nada, mas pensem, reflitam. O eu de vocês, a individualidade de vocês, como vocês eram quando pisaram aqui pela primeira vez? Pisaram aqui pela primeira vez, quero me referir, iniciaram na doutrina. Esse é o primeiro passo. A ideia é que a gente consiga, ao longo da palestra, fazer uma comparação de nós conosco mesmo, como nós éramos no começo e até onde a gente chegou. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente chegou aqui, chegamos à doutrina, como nós fomos recebidos? Nós ouvimos uma palestra, tomamos um passe, bebemos a água magnetizada, tivemos um recebimento por um irmão, num atendimento fraterno. Como foi que nós chegamos aqui? Como foi esse primeiro dia? Qual foi, passando um pouco mais no tempo, a primeira grande lição que vocês aprenderam aqui na doutrina? Qual foi a primeira grande lição? Aquela que tocou o coração de vocês. Caramba, valeu a pena ter saído de casa hoje, ter vindo para ter ido àquela casa espírita, ter ido àquele som. Qual foi? O primeiro foi talvez a tomada de consciência de que existe um mundo espiritual, a vida não acaba aqui com o corpo físico.
talvez a lei de causa e efeito, entender um pouco melhor a dinâmica do universo. Qual foi a primeira grande lição? Porque o Espiritismo nos dá muitas lições, né? Mas tentando refazer esse processo. Pense, qual foi aquilo que tocou o coração de vocês e realmente mudou a forma como vocês levam a vida, a forma como vocês enfrentam os problemas de vocês, as dificuldades. Percebam que a ideia da palestra aqui hoje, pessoal, é fazer um mergulho em nós próprios, coisa que a gente sabe que tem que fazer e não faz, né? Avançando um pouco mais, depois que a gente chega na doutrina e começa a ter contato com as novas ideias, com as lições que a gente aprende na casa espírita, o que mudou? O que mudou na vida de vocês? O que vocês perceberam? Vocês se engajaram logo de imediato na doutrina? E se engajar de imediato na doutrina não é necessariamente virar palestrante, embora a gente sempre precise de palestrante, né? Se engajar na doutrina é estudar a doutrina. Porque a primeira coisa para se engajar no espiritismo, aquilo que a gente aprende, os espíritos sempre falam isso, é estudo e disciplina. O espiritismo tem essas premissas, né? A gente vem à casa espírita, a ideia aqui da palestra é justamente essa, compartilhar, distribuir sementes da doutrina, mas o espiritismo é um mundo, é um universo. Eu já estou aí há mais de 20 anos estudando espiritismo e não sei nada. E tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para ler. Então, o primeiro passo realmente é você estudar, é você se aprofundar na doutrina. Vir às palestras é um bom primeiro passo. Não é à toa que aqui no centro a gente tem os cursos, né? A gente tem as aulas também para quem quiser ter um acompanhamento nos estudos, porque não é fácil. Não é fácil. Tem um conjunto de informações ali reunidas, consolidadas, e as turmas aqui, pelo menos no centro, são muito boas, que você tem a oportunidade de discutir, de trocar, de refletir com as pessoas, torna o processo de aprendizagem muito mais rico. Mas esse é o primeiro passo, né, do engajamento com a doutrina, é estudar, é conhecer, gera até um certo deslumbre no começo, que são tantas informações, você passa a ver uma realidade que você nunca teve a oportunidade de ver, mas é só o primeiro passo. Depois a gente tem o segundo, né, que é trazer tudo aquilo que a gente estudou, todas aquelas informações que a gente reuniu e começar a colocar na prática, colocar à prova aquilo que a gente estudou. A gente vai ter as nossas dúvidas, a gente vai ter aqueles momentos em que a fé vai dar uma balançada, porque tudo no livro é uma maravilha. Quando você lê romance espírita, então é uma maravilha, né? Quando termina. Às vezes o seu romance espírita não chega no final, né? Você fala, cara, isso não vai passar, é assim mesmo? É porque a gente é míope, né? Acaba que a gente tem a visão, a gente é míope e muito imediatista, né? Então a gente tem a visão do momento, a gente acha que vai à casa espírita, vai chegar em casa e está tudo resolvido. Está doente, então tomou um passe, ficou bom, não precisa de mais nada. Não é que não tem balinha de condão. Não tem. Não tem. Não tem mágica. E aí a gente volta ao tema da palestra. O que a gente espera do espiritismo, né? O que a gente espera do centro espírita? Aqui a gente não vem de sonho, né? A gente não vem de milagre. Aqui o que a gente espera e acredita piamente é que cada um de vocês, ninguém pode fazer nada que não seja por vocês próprios, cada um de vocês vai conseguir, por meio desses mergulhos que a gente precisa dar na nossa consciência, na nossa individualidade, identificar os nossos problemas, os nossos vícios. Só assim a gente consegue avançar. E aí ter condições de passarmos a mundos, né, superiores, mundos felizes. Porque aqui, senhores, no mundo de provas e expiações, infelizmente é isso que a gente tem aqui. A gente está aqui para aprender, para testar os nossos aprendizados, colocá-los em prática. Por mais difícil que seja o ambiente. A nossa fé é testada a todo momento. Essa é a verdade. Então, a ideia, seguindo com as nossas reflexões aqui, é, depois que vocês chegaram na casa espírita, passaram por aquele momento inicial, como se deu esse processo de engajamento com a doutrina? Vocês começaram a estudar? Já começaram?
para quem chegou há pouco tempo, já se envolveram com a doutrina, já conseguem perceber que pelas informações que vocês já conseguiram, já obtiveram, já mudou alguma coisa no dia a dia? Como a gente falou há pouco, né? O Marcelão lembrou aqui, não tem vara de condão. O espiritismo não vai fazer nada sozinho. O espiritismo é como se fosse um instrumento, né? O bisturi do médico não faz nada sozinho, mas com ele, o médico consegue fazer verdadeiros milagres. Mas o bisturi sozinho, o espiritismo é o nosso bisturi, pessoal. É o que a gente precisa para a gente ter força para evoluir, compreensão para entender. Vamos errar, vamos errar. E lá dentro, com os médios, a gente teve a oportunidade de estudar um tópico desse livro, que a Sara falou mais cedo, que é uma obra coletiva da casa, sobre culpa. Culpa. Sentir culpa é humano. Já é algum sinal. Você percebe que você cometeu um erro. O grande problema da culpa é quando, por alguma razão, orgulho ou vaidade, a gente fica preso nela. A gente não consegue se livrar da culpa. Esse é o problema. Porque você fazer alguma coisa errada, em alguma medida se envergonhar disso, isso mostra que você tem valores, que você tem princípios éticos e morais. A grande questão é o que você vai fazer com isso? E já aconteceu, está no passado. Você não consegue impedir os danos que muitas vezes já aconteceram. Então você tem que pensar para frente. Não tem jeito, senão a gente ficar preso na culpa. Não adianta ficar se lamentando. É quase que um orgulho ferido. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Ninguém aqui é perfeito, a gente vai errar. A gente vai errar. Talvez acho que a lição mais importante da doutrina é como a gente lida com os nossos erros. Se a gente vai para debaixo do tapete, ou se a gente tem coragem para identificar o erro que a gente cometeu, e mais do que isso, coragem para reparar esses erros. Porque às vezes a gente não tem coragem nem para pedir desculpa para as pessoas que a gente eventualmente prejudicou. Então, recapitulando, né, para a gente não se perder nas nossas reflexões, o que a doutrina tem ajudado vocês no dia a dia? Porque errar todo mundo erra. Quando vocês estão naquele momento mais complicado, mais tormentoso da vida, vocês já conseguem se lembrar do Espiritismo? Ou o Espiritismo é algo que fica para quarta-feira à noite, de 7h40 às 9h30? Toda quarta-feira está no centro. Escuta a palestra, toma o passe, de vez em quando estuda o Evangelho, mas a gente consegue colocar em prática, a gente já lembra, pelo menos, do Espiritismo? Pô, teve um palestrante chato lá outro dia que falou que faz parte da vida. Será que como é que eu posso lidar com esse problema? Teve outro dia que eu li um artigo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma passagem do Evangelho. Será que a gente consegue fazer isso? Culto no lar. Culto no lar. Isso é um mergulho individual, pessoal. Vocês não precisam dizer para ninguém. A ideia é que vocês percebam as oportunidades que vocês tiveram, têm e ainda terão de usar o Espiritismo a favor de vocês. Seja para enfrentar os problemas que vocês terão, seja para vocês aproveitarem os momentos bons que vocês têm, que às vezes a gente não valoriza. A vida é uma grande gangorra, né? Você fica sentado do lado e o mundo do outro. Aí você fica se equilibrando ali na gangorra. Tem hora que a gente tem momentos muito bons, muito felizes, e tem hora que a gente passa por momentos bastante difíceis. O bom disso é que todos aqui, sem exceção, todos nós somos vencedores. Todos nós aqui já passamos por momentos difíceis, muito difíceis, e tenho certeza que teve um momento que a gente achou que não fosse conseguir passar. E a gente passou. A gente venceu. E às vezes ter a doutrina, né, ter esse instrumento, isso torna esses momentos que são muito difíceis, serão muito difíceis, a gente ainda vai passar por outros momentos muito difíceis, mas diminui um pouco o fardo, né,
o peso desse desafio que a gente vai enfrentar. Faz parte do nosso processo evolutivo. A gente precisa passar por isso para aprender certas coisas. E uma outra grande valia do espiritismo, que às vezes a gente não pensa, é como nada acontece por acaso, se a gente passa pelos desafios e não reflete sobre eles, a gente não tirou as lições. E aí, qual o problema disso, pessoal? Por isso que eu estou tentando, um dos objetivos da palestra é tentar trazer o espiritismo para o dia a dia de vocês. Qual o problema da gente passar por um desafio e não pensar sobre isso? A gente não aprende. Se liberta do problema. Se liberta do problema. Quando você virar a esquina, você vai se deparar com alguma coisa próxima ou parecida de novo, que você não aprendeu. Então, se a gente perde as oportunidades que a vida nos dá, a gente fica ali, ó. Vence um problema e vem um gêmeo na sequência. Então, de novo, de novo. Por que de novo? Por que de novo? A gente aqui no Espiritismo, a gente deve exercitar sempre a fé raciocinada. Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, por que eu estou passando por essa dificuldade outra vez? Se a gente não pensa, se a gente não reflete, não adianta deixar o Espiritismo fechado na cabeceira à noite, ler toda noite antes de dormir. Não adianta. Vai continuar errando. Vai continuar errando. E quanto maior o sofrimento, mais importante é aquela lição que a gente tem que aprender. A gente não consegue. E continua errando. Continua errando. Não tem jeito, pessoal. Não tem vara de condão, não tem mágica. Espiritismo não tem mágica. Vocês estão esperando vir aqui, sentar na casa espírita, tomar o passe, ouvir o chato do palestrante falando meia hora, 40 minutos, e achar que vai sair daqui tudo resolvido, não vai. Infelizmente, não vai. Se tivesse fórmula mágica, isso aqui estaria lotado, né? Então, assim, não tem. Aqui a mensagem, por mais que ela possa parecer dura, né, nesse primeiro momento, mas é mesmo um choque de realidade. A gente precisa, para ontem, trazer o espiritismo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Tentar ver as coisas de uma forma diferente. Se alguém nos prejudicou, tentar entender por quê. Né? É muito fácil acusar, apontar o dedo, responder na mesma moeda. Isso é meio que o que for, né? Tá todo mundo acostumado a agir dessa forma. Né? Aquela coisa de Jesus, de tomou um tapa, dê a outra, né? Numa face, dê a outra. Fica muito bonito no livro, no discurso, mas no papel, na hora de entender, a primeira reação é a gente dar uma resposta. Né? De vez igual, altura, até mais forte, para mostrar poder, para mostrar, né, que você está enfrentando respondendo aquela crítica. Enfim, aquele ataque. Enfim, voltando, né, de novo, para a gente não perder o fio da meada. O que ao longo dos anos aqui na Casa Espírita, o que vocês conseguiram trazer para o dia a dia? Em que medida o Espiritismo já faz parte da rotina de vocês? Eu acho que ele me deu duas ferramentas. Uma é o estudo e o segundo é o trabalho. Agora, primeiro é o estudo para você saber em que você vai trabalhar. Senão você vai ficar trabalhando, puxando a carroça. Eu sou um trabalhador, mas passou a vida inteira puxando carroça. Você tem que saber o porquê e o para quê. É isso. A base da doutrina é o conhecimento, é o estudo, é a gente ter acesso à informação para isso. Senão a gente fica vivendo aqui como se fosse marionete. A gente não entende como as coisas se passam, por que as coisas se passam. Não adianta a gente ter aquela fé cega no Criador. Não é isso que a gente aqui está. Está na doutrina errada, né? Está na religião errada. Não é isso que a gente prega aqui no Espiritismo. Por isso que eu falei logo no começo que uma das bases do Espiritismo é o estudo e a disciplina. Né? Porque aí quando você mergulha na doutrina e efetivamente consegue tirá-la do papel, uma das partes essenciais do Espiritismo, é o que o Marcelão falou, é o trabalho, é a caridade, é o amor ao próximo, que você pode fazer na casa espírita, tem vários trabalhos aqui, e você pode fazer no dia a dia, ajudando as pessoas, sendo generoso, sendo caridoso.
Isso é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, né? E eu estou falando muito porque você pediu Por isso. favor, não, mas a ideia Olha, é eu essa. também A super ideia é essa, Marcelão. A ideia é essa. porque É a gente ter essa eu troca. trabalho e dedico todo o meu trabalho para as coisas materiais. E o que que a gente leva dessa vida material? Não tem bolso, não tem poupança, não tem banco. Materialmente, a gente leva muito pouco. E o que a gente leva, na verdade, é o quê? São as boas realizações, são os bons sentimentos, é o que a gente estudou, É é o isso. que a gente aprendeu e que a gente fez de bem. Ninguém pergunta, mas qual foi tua religião? Qual é a religião mais certa? Não. Você é o quê? Não, eu fui ateu, mas o que que você fez? Se você fez e trabalhou no bem, a gente está no caminho certo. A Iris e o Hernani, quando vêm aqui, eles sempre dizem, né? Como se fosse um balancete, né? Eles são contadores, eu acho, né? Então, como um balancete de empresa, né? Você tem os bônus, né? Todos os ativos que você conseguiu amealhar na sua vida e os ônus, né? Todas as besteiras que você fez por aí também. O importante é que no final, quando você chega do outro lado, você tenha mais bônus, né? Mais coisas positivas, mais ativos do que passivos. E assim, se os seus ativos forem todos materiais, né, carros, fortunas e etc. Lamento, você já usou, deveria ter usado enquanto estava na Terra, porque não leva a nada, E o que é pior, não né? leva a Tem nada. um apego tão grande às suas coisas materiais que, mesmo depois de morto, como espírito, É você isso. continua extremamente ligado a eles e sofrendo, porque acha que eles estão sendo mal usados, que não te deram valor por ter sido deixado. Isso que o Marcelo está falando tem relatos seríssimos do mundo espiritual, exatamente nessa linha. Espíritos que desencarnam, perdem o corpo físico e, por serem tão materialistas, tão apegados às coisas terrenas, tornam esse período da transição, né, do mundo físico para o mundo espiritual muito mais dura, muito mais pesada. O desenlace, né, é muito mais sofrível do que se você tivesse pelo menos essa concepção. Eu não estou advogando aqui que as coisas materiais não são importantes, elas são, né? A gente está aqui para isso. A grande dificuldade está em a gente não conseguir dar o devido valor às coisas materiais. É o que ele falou, às vezes a gente olha para o nosso dia, a gente dedicou 90% do nosso tempo à matéria, somente a coisas materiais. Então, daquele dia, se a gente bota aquele dia em perspectiva, o que aquilo vai servir para a minha vida adiante? Porque a morte é uma passagem, o mundo espiritual continua. Continua. E o que a gente faz aqui, as coisas boas que a gente faz aqui, é o que a gente vai levar para lá. Então, amealhar bens materiais é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas o que a gente faz com eles? Porque se a gente passa 100% do nosso tempo amealhando bens materiais, isso perde o sentido quando a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, a lente espírita, a ótica espírita. Então, percebam, quando a gente traz o espiritismo para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, isso repercute em várias esferas da nossa atuação, várias esferas do nosso cotidiano, desde o relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas que a gente não gosta tanto, relacionamento com o trabalho, com o poder para aqueles que exercem alguma posição de poder, uns mais, outros menos, porque coisas materiais não é só dinheiro. O poder, para algumas pessoas, chega a ser doença. É uma doença, a pessoa não consegue se desapegar, acha que tem aquele poder naquele curto espaço. Né? Se a gente parar para pensar o que é a existência terrena perto da vida espiritual, né? Séculos e mais séculos, milênios, e a pessoa exerce aquela função como se fosse, né, social divino, supremo. Nem vou usar supremo, ainda mais que está gravado, para não correr o risco de ser mal interpretado. Vou até voltar aqui para a palestra. Bom, nesse processo, pessoal, que eu estou propondo aqui para vocês fazerem um alto mergulho, né, na individualidade de vocês, é muito importante que esse processo seja todo guiado
pela sinceridade, né? Não adianta vocês entrarem num mecanismo de auto-engano, de auto-ilusão. É preciso que a gente seja sincero. A gente vai encontrar coisa feia mesmo nesse processo. Se não encontrar, tá errado. Já vou logo ser sincero. Se tá fazendo uma autoanálise, só tá achando coisa boa, alguma coisa não tá certa. Vamos lá, né? Alguma coisa não tá certa. Vai encontrar alguma coisa errada ali, faz parte. Não é para ninguém se arrepender, se achar, meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é. Não, não é. O Espiritismo dá essa ferramenta para a gente tirar esse monstro para fora, olhar para ele e entender como a gente vai tratar. Às vezes a gente não vai encontrar a resposta ali de imediato. Às vezes a gente não vai nem conseguir mexer naquele negócio de tão complicado, de tanto sentimento, tanta energia ruim que tem ali, que você às vezes fica meio... Você pode precisar de ajuda. A gente tem a Casa Espírita. Uma das finalidades, aí sim, da doutrina, do espiritismo, da Casa Espírita, vocês podem procurar o atendimento fraterno. Tem pessoas aqui que estudam isso, como lidar, como enfrentar isso. Não é vergonha, não. Olha, eu tenho um problema, assim, precisando de ajuda. Isso é importante. Significa que esse seu processo de autoconhecimento deu resultado. E pedir ajuda não é vergonha, não. Porque se você tem um problema que você sabe que ele está ali e você não trata, em algum momento aquilo ali vai dar problema, vai ter um desdobramento. Porque a gente está aqui para depurar esses erros, depurar essas falhas. Enquanto a gente não conseguiu depurar uma falha, a gente vai ter aí os desafios da vida. Uma hora ela vai ser depurada. Muita gente diz que vai ao espiritismo ou pelo amor ou pela dor, né? É bom a gente ir pelo amor ali, tentar evoluir, tentar ajudar, porque senão os desafios vêm para a gente depurar aquilo. Não tem jeito, pessoal. Todos nós aqui seremos perfeitos, todos. Viveremos num mundo feliz, um dos mundos felizes, né? E não tem como a gente chegar nesse processo se a gente não usar toda a nossa força de vontade para a gente aperfeiçoar. Não tem mistério, não tem, como a gente já falou algumas vezes aqui, passe de mágica. Então, avançando um pouco mais, num segundo... Quê? Fazendo falta muita coisa. Não, não. Isso aqui é só um roteiro, mas não preciso. Não é vinculante, não. Eu tô marcando o tempo. Eu posso ir até que horas? Até 15 para 9, 10 para 9. Ah, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Dá, confia. É um ato de fé. Vamos praticar a fé. Confia, Roberto. É que eu vi muita folha ali, eu olhei o horário. Confia. Confia. Bom, então avançando um pouquinho mais, pessoal. Nessa altura, né, se tudo deu certo, vocês já pararam um pouco, né, alguns minutos para pensar como o espiritismo faz parte do dia a dia de vocês. Em que momentos a gente usa o espiritismo? Quando está tudo bem, quando a gente está feliz, para agradecer. Quando está tudo errado, quando está tudo bem, não agradece, esquece. Acha que aquilo tudo aconteceu porque você é maravilhoso ou maravilhosa. E aí, quando dá tudo errado, fala, não, peraí, vamos na doutrina aqui, porque eu quero entender o que está acontecendo. Como o espiritismo faz parte do dia a dia de vocês? Pensem sobre isso. E quando está tudo bem, é muito importante agradecer, pessoal. A gente tem espíritos amigos que nos acompanham diariamente. A gente nunca está sozinho. Aqui no Aliança, então, a gente tem a espiritualidade da casa que nos protege, que nos ampara. Todo mundo que já veio aqui ao Aliança alguma vez recebe esse amparo espiritual. Então é importante, de vez em quando, falar obrigado. Obrigado, né? Às vezes a gente diz que sorte. Que sorte, né? Aí fica o mentor do lado, sorte, né? Estão com a gente, estão nos apoiando ali, estão nos ajudando. E a gente não agradece os momentos felizes que a gente tem antes de dormir. Percebam, façam esse exercício, vão ver como é bom. Gratidão. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Saúde, coisas básicas. Onde dormir, comer uma boa comida. A gente não sabe até quando vai durar. Do nada, né? A gente viu a tragédia que foi no Rio Grande do Sul, do nada. As pessoas tinham casa, comida, roupa lavada, tudo bem. E do nada, né? Com um cataclismo, a gente passou pelo que passou.
Então, não vamos perder a oportunidade de agradecer quando a gente puder agradecer. Coisas bobas, simples, mas que a gente só dá valor, infelizmente, é do ser humano também, quando perde. Então, por isso que eu deixo esse lembrete. Vamos focar também nas coisas boas, vamos agradecer a Deus, vamos aproveitar esses momentos positivos para fortalecer a nossa fé. Lembrar que a vida aqui não é sofrimento, o espírita gosta de sofrer, isso é mentira. Pelo contrário, a gente estuda para a gente não ter que sofrer, para a gente tentar não errar. É porque ainda assim a gente erra, mas a gente tenta diminuir os erros para a gente não precisar sofrer. Se a gente puder aprender com o sofrimento do amiguinho, então é uma maravilha, a gente não precisa sofrer. Né? Mesmo que às vezes a gente não aprende, a gente precisa passar por aquele processo para a gente conseguir corrigir aquele problema, corrigir aquele vício. Então, já caminhando para o final, nos últimos 5 minutos, o último exercício, né? E aí para tentar ver na prática como é que está o espiritismo no nosso dia, né? Quando a gente erra, qual é a nossa primeira reação? O que a gente faz? Putz, errei. E pode ser um erro muito grave e pode ser um erro muito simples. Um erro com repercussões materiais e um erro com repercussões morais. Às vezes são piores. Qual é a primeira reação de vocês? Pense. 10 segundos, que é o que o Roberto me dá aqui. 10 segundos. Pensem. Cometi um equívoco. Vocês conseguem identificar o erro? Porque às vezes a gente não consegue identificar o erro. Aí, normalmente, o problema é mais sério. Porque a gente erra, não identifica o erro, a gente vai errar de novo. E vai continuar errando até a gente ter a capacidade de identificar o erro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que vocês devem pensar. Eu errei, identifiquei o erro. Quanto tempo eu levei para identificar o erro? Tem hora que você falou, falei besteira, mas já saiu. Mas na hora você identifica que às vezes você recebeu uma agressão, na hora você responde, não deveria responder dessa forma, mas saiu. Quanto tempo você leva? Porque tem gente que leva um dia, uma semana, uma vida, passa a encarnação, não percebeu que errou, continua, né? Então, assim, quanto tempo a gente está levando para conseguir identificar os nossos erros? Como é que está o nosso orgulho, a nossa vaidade nesse processo? Às vezes elas bloqueiam. O orgulho e a vaidade são um problema, não é à toa que eles são as chagas da humanidade. Bloqueiam mesmo, a gente não consegue identificar. E o terceiro passo, né, a terceira reflexão é o que a gente faz quando a gente percebe que errou. Então, vocês identificaram o erro, vocês analisaram quanto tempo demoraram nesse processo e depois, o que vocês fazem quando o erro foi identificado? Qual é a dificuldade que vocês têm para chegar para a pessoa e falar assim, desculpa, eu errei. Não, errei. Às vezes você quer inventar uma justificativa, porque já é uma coisa do orgulho. Errei porque errei mesmo. Ainda não estou bom o suficiente aqui para não errar, não cometer esse tipo de erro. Qual é a dificuldade que vocês têm para falar isso? Pense. Percebam, eu já fiz esse exercício algumas vezes enquanto estava falando na palestra, percebam que o grau de dificuldade vai variar de pessoa para pessoa. Tem umas pessoas que é super tranquilo pedir desculpa. Você chega e fala, pô, foi mal, errei. Tem outras que é tão difícil pedir desculpa, mas é tão difícil, isso é humano. É complexo, o processo é muito difícil. Por isso é que a gente precisa parar, precisa fazer esse mergulho, né, em si próprio. Essa é a grande proposta da noite de hoje, né? E já caminhando para o final para encerrar. Se eu conseguir atingir o meu objetivo essa noite, a gente conseguiu aqui, coletivamente, praticar um pouquinho do autoconhecimento. Porque isso é o autoconhecimento. Se conhecer passa por esse processo. Passa por a gente pegar certas partes da nossa individualidade, da nossa consciência, né, do nosso eu, e desafiar mesmo. Nos colocarmos à prova. Por que eu fiz isso? Por que eu insisto em fazer isso se eu sei que as consequências para mim não vão ser boas?
Por que eu ainda faço isso se eu sei que isso não está de acordo com as leis divinas? Ah, isso me dá um prazer momentâneo. Ok. Como é que eu posso fazer para lidar com isso? E conseguir perceber que esse prazer momentâneo não justifica o mal que isso vai me gerar depois. Esse é o desafio que eu trago para vocês. A ideia, se tudo deu certo, vocês mergulharam um pouquinho ali, porque o nosso eu, a profundidade é a infinita, mas vocês conseguiram pelo menos dar esse mergulho, exercitar um pouquinho aqui o autoconhecimento. Espero que vocês aprofundem esse processo. A vantagem é que a gente pode fazer sozinho, não depende de ninguém. E se precisar de ajuda, tem aqui a tia Sara, que sabe tudo, tem a Casa Espírita aqui à disposição para ajudar. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos.